boa tarde. Muito bom a gente estar aqui juntos, aprendendo a ficar cada vez mais juntos. A união é muito importante para todos nós. Tem um ditado que fala: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E esse ditado fala muito da nossa sensação de impotência perante a vida, não é? Tudo que acontece parece que a gente não tem saída. A gente sente mesmo assim: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas desde a criação da humanidade nós aprendemos que se juntar, o bicho foge. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho. Mas se juntar, é por juntar. Nós não somos o animal mais forte, o animal mais rápido, mas sobrevivemos porque aprendemos a cooperar, a nos juntar. Então, nos juntar aqui é fundamental. Hoje nós vamos falar sobre, abrimos, por assim dizer, ao acaso, esse livro que fala do Evangelho de Lucas, fala da saúde integral a partir do Evangelho de Lucas, e ele fala de uma das diversas passagens em que Jesus foi perseguido pelos escribas e fariseus por ajudar pessoas, por ensinar, por fazer curar pessoas no dia do sábado. Porque era um dia que no judaísmo era consagrado apenas aos rituais religiosos. Sempre que se fugia disso, a pessoa era reprimida, e Jesus foi muitas vezes perseguido por fazer tudo isso no dia de sábado. E nessa passagem Jesus fala assim: pois o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E isso nos leva a pensar sobre a nossa relação, uma relação muito problemática da humanidade, a relação com a lei. A nossa relação com a lei, porque não fazer, não curar, não ensinar, não trabalhar no sábado é uma lei dos homens, evidentemente. E nós temos uma relação muito difícil com a lei. Vocês não? Como é que vocês são com a lei? Aqui não tem ninguém que era da turma do fundão na escola, né? Quem sentava na frente já era taxado. Porque todo mundo que simpatizava com o professor já era mal visto. Tem inclusive várias siglas, né? Vários nomes, todos pejorativos, de quem se dá bem com o professor. Na latinidade, a nossa política, a nossa cultura é regida por um ditado muito conhecido em espanhol que fala: se há governo, eu sou contra. Tudo que é lei, tudo que é ordem, tudo que é disciplina, a gente se rebela, a gente é contra. No local de trabalho, você tem um amigo, muito amigo, ele consegue um cargo, como é que ficam as relações? Como é que fica a amizade? Muito complicada. É dos dois lados, geralmente, porque o cara que pega um cargo qualquer já se acha. Mas também o que não pega o cargo também fica com inveja. E aí a junção dos dois acaba com qualquer amizade. Por quê? Porque nós temos um problema com a ordem, com a lei, com a disciplina. De onde vem esse problema? Como relacionar com esse problema? Como pode ser a nossa relação com a lei? Entre parênteses, a nossa relação é tão ruim com a lei que nós temos como um dos pilares do pensamento brasileiro um jeitinho. A gente se orgulha muito de dar jeitinho em tudo. Tudo dá um jeitinho, tudo faz de um jeito atravessado, descumprindo a lei. Tem até uma técnica para subornar a guarda rodoviária. Quando ele pede documento, você já dá o documento com uma nota de 100 embaixo. Aí ele pega aquilo, vê uma coisa embaixo, tem uma nota, desculpe, foi engano. O senhor sabe. Nós damos jeitinho em tudo. E depois nos revoltamos contra a corrupção, achando que só tem corrupção em Brasília.
Não é muita ironia nessa parte? Muita disfarçatez? A diferença entre corrupção e jeitinho é muito grande? Nenhuma. Deus não dá ponto sem nó, ninguém tem lição por acaso na escola de Deus. Se nós estamos tendo essa lição tão enfática da corrupção, por algum motivo há de ser. E eu suspeito que é para todos nós aprendermos a deixarmos de ser corrupto. Se alguém ainda achava que não era, eu respeito, a gente pode até conversar depois. Uma passagem muito interessante para a gente pensar a corrupção, para a gente pensar a nossa relação com a lei, e para deixar claro que não é só do Brasil, está lá em Gênesis, a criação do homem segundo a Bíblia. Aliás, outro dia eu estava assistindo de novo, já assisti mais de 6 vezes, e de vez em quando assisto de novo, um filme maravilhoso que a gente sugere para vocês. Esse filme não é bem um filme, é um programa de televisão, é o programa de televisão mais popular da história da televisão brasileira, que conseguiu a maior audiência. Chama-se Pinga Fogo e é de 1971. São 2, na verdade, entrevistas com o Chico Xavier e que pararam o Brasil. Dentro dos limites da época, que não tinha transmissão por satélite, eles paravam o programa para trocar fita de videotape. Sabe como é que é? Não, né? Ninguém sabe mais como é que é isso. Mas é um programa fantástico. O Chico faz uma série de análises, fala sobre o homossexualismo, transplante, bebê de proveta, fala sobre uma série de coisas que aconteceram e que iriam acontecer, sobre relação com extraterrestres, sobre mundos, universo habitado. Muitas questões estão lá e vale a pena a gente ver. Muito interessante, relação com outras igrejas, é muito legal. E lá, eles gravam uma pergunta de um pastor que se dirige a Chico e fala assim, já faz a pergunta sobre o Gênesis, sobre Adão e Eva. Pergunta para ele assim, primeiro fala, nós, apesar de sermos cristãos como os espíritas, nós nos diferenciamos porque nós não cremos na reencarnação. E aí, para fazer a pergunta, ele fala assim, todos nós sabemos que o primeiro homem e a primeira mulher foram Adão e Eva. E aí, Chico Xavier, responda para a gente como eles podem ter sido o primeiro homem e a primeira mulher com a reencarnação. Eles antes vieram do quê? Né? Aí Chico, com uma tranquilidade que lhe era peculiar, ele falou assim, eu agradeço muito a pergunta que foi feita com muito respeito, com muito amor, e eu convido, acho que todos nós temos muito para aprender com os textos sagrados. Não há ninguém que conheça plenamente, mas lá, ele fala, nós espíritas nos debruçamos muito mais sobre o Novo Testamento, mas lá em Gênesis fala que Adão e Eva tiveram 3 filhos e que um deles, quando saiu do Jardim do Éden, foi para uma cidade vizinha, e lá arrumou uma esposa e constituiu família. Ele não falou isso, mas qual é a conclusão que se tem disso? Fica claro que Adão e Eva não podiam ser o primeiro homem e a primeira mulher se o próprio filho deles foi para uma cidade, encontrou uma mulher e constituiu família. Ali ficou claro o quê? Que Adão e Eva são um símbolo. Como o próprio Cristo orientou como chave para nós lermos todas as Escrituras, o Espírito, que a gente não se atenha à palavra que mata, mas que pegue o Espírito da palavra, que é aquilo que vivifica, é ali que estão as lições. Muito bem. Então nós precisamos pegar esse simbolismo, e um dos simbolismos interessantes de Adão e Eva
é exatamente a nossa relação com alguém. Por quê? Porque eles tinham tudo ali. Eles tinham toda a alimentação, eles tinham o vestuário, que no caso eles não precisavam, e eles viviam uma grande tranquilidade. Só lhes foi colocada uma proibição, só uma: não podia comer um certo fruto, o fruto proibido da árvore do conhecimento. Muito bem. Feita essa proibição, conta-se nos textos sagrados que eles acabaram, por influência de um animal, não é? De uma cobra, comendo o fruto do conhecimento, e por isso foram condenados a trabalhar, coisa que eles não faziam até ali. Foi dada uma punição para eles: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E ali foram expulsos do paraíso. Que simbolismos existem nisso? Inúmeros. Temos que estudar até o fim da vida, mas alguns a gente já consegue pegar, porque a lenda do paraíso perdido como origem da humanidade não é só judaico-cristã, ela vem de várias outras mitologias. E de onde vem isso? Há uma coincidência que a gente oferece para vocês da revelação dos Espíritos, que falam que a Terra, ao formar essa humanidade, ela foi grandemente povoada de espíritos oriundos de outros planetas, cujos que estavam evoluindo, mas que tiveram uma parte das suas humanidades que não conseguiram acompanhar a evolução moral, e aí foram trazidos para a Terra. Qual é a marca psicológica desses seres que foram expulsos do paraíso? Porque lá era muito melhor do que aqui. Lá era muito... São seres que têm uma melancolia, que não se encaixam na terra, que acham, são pessoas que se sentem perdidas, sabe, estranho no ninho. Minha casa não é minha, nem é meu esse lugar. São várias as artes que vão dizendo de pessoas que, sabe, quebrou o computador de Deus, eu caí aqui por acaso, porque não me encaixa isso aqui. Vocês nunca sentiram assim, eu sei, né? Especialmente depois do noticiário, pedofilia, corrupção, a gente fala assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, qual foi o erro que fez com que populações de outros planetas que estavam evoluindo tivessem que vir para a Terra começar o seu ensinamento tudo de novo? Eram pessoas que tinham, seres que tinham grande conhecimento, mas que usavam esse conhecimento mal, pessimamente. E aí alguns de vocês já devem estar fazendo a conexão. A árvore do conhecimento, o fruto que era proibido por Deus, era proibido por quê? Porque se você cresce muito o conhecimento sem saber utilizá-lo, é como dar uma faca muito afiada na mão do bebê. É bom? O que nós temos feito com a faca muito afiada do conhecimento ao longo da história? O nazismo, por exemplo, tinha gente burra no nazismo? O que vocês acham? Mentes brilhantes, brilhantes. Só houve corrida espacial depois do nazismo por causa da equipe de Von Braun. A publicidade que praticamente manda na nossa sociedade atual teve um grande impulso dentro do nazismo. Um ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, que manipulou uma das civilizações mais avançadas do mundo, que era a civilização alemã. Então não é pouco. Ali eles tinham muito conhecimento. E na Lava Jato, você acha que tem pouco conhecimento? Aparece aquele esquema de lavagem de dinheiro. Você entende aquilo? Manda como offshore, depois com paraíso fiscal, depois volta. Dá para entender? É coisa de gente burra? Burro me sinto eu vendo aqueles esquemas.
Tem um livro muito interessante chamado Ícaro Redimido, que conta a história de Santos Dumont, e que fala que a angústia dele, que efetivamente o levou ao suicídio, que foi o uso do avião para brasileiros bombardearem brasileiros na Revolução de 32, ele se sentiu particularmente angustiado, particularmente culpado por isso. Sabe por quê? Porque para ter patrocinadores para os seus eventos na Europa, ele chegava para os reis e falava assim: já imaginou isso aí numa guerra? Já imaginou o efeito que isso dá numa guerra? E aquilo, obviamente, pesou quando ele veio a lei do retorno, e o que ele imaginava aconteceu no país dele, de brasileiros matando brasileiros. Então, o mau uso do conhecimento, o mau uso da tecnologia, a internet, é boa ou é ruim? O que vocês acham? Depende de quem maneja, é claro. O conhecimento é sempre uma faca de dois gumes, e que pode ser bem ou mal usada, mas a gente não é muito difícil olhar para a história da humanidade e ver que o mau uso tem sido a nossa marca. Então, entender o porquê da lei, que a lei exige que as coisas acontecem muitas vezes para cercear essa nossa liberdade que tem sido mal usada, é muito interessante. Mas a marca dos exilados de outros planetas, como no livro Exilados de Capela, como no livro A Caminho da Luz, marca muito bem isso para todos nós. A marca é a melancolia do paraíso perdido e o sentimento de injustiça, a revolta. Você percebe revolta no mundo? O que você acha? Se você já deu alguma passadinha nas redes sociais, você sabe do que eu estou falando. É impressionante. Ninguém concorda com nada. Todo mundo ama discordar, e mais do que discordar, ama odiar. As pessoas ter opinião mais ou menos, ou elogiosa, não está na moda. E por que não está na moda? Porque a nossa marca existencial é a revolta. Nós brigamos com tudo. E não é só no mundo, é também particularmente no Brasil. Nós temos um problema contra a lei. A gente se identifica tanto com os prejudicados, com a turma do fundão, com os excluídos, que a gente foi colonizado por fora da lei. Vocês se lembram disso nas aulas de história? Portugal queria trazer gente para cá, ia para os presídios da época e perguntava assim: vocês querem morrer aqui no presídio ou querem ir para o Brasil? O pessoal queria ir para o Brasil. Você acredita nisso? Também com essa alternativa que foi dada. E muitos fora da lei vieram para cá. Muitos. E nós viemos, a somatória desse contexto histórico, desse contexto espiritual, desse contexto humano da Terra, fez com que a gente tivesse uma particularidade dentro desse processo. Nós temos muito essa marca do fora da lei. Mas também tem outra marca que a humanidade tem como um todo. Tem muita gente, e no Brasil também, que cumpre algumas leis como pano de fundo, como fumaça, como distração para ver o descumprimento de outras. Isso Jesus já denunciava no tempo dele, que os escribas e fariseus colocavam para os outros regras que eles mesmos estavam longe de querer cumprir. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada, que Jesus nos compara a uma pessoa que está com uma trave, vamos imaginar um graveto na frente dos olhos, assim, bem grosso, tentando tirar um cisco do olho do outro. Tenta olhar, mas não consegue. Imagina essa cena. Aí ele fala pra gente assim: todos, tirem primeiro o graveto do seu próprio olho, que depois você vai conseguir tirar o cisco do olho do outro. A gente fica apontando os errados no mundo. Vocês criticam também?
Tem gente aqui que gosta de criticar? Tem gente viciada em criticar? Eu conheço alguns, especialmente lá no espelho de casa. A gente adora, ama criticar, a gente adora, acha fundamental. Criticando os outros, parece que a gente cresce. Cortando a canela alheia, parece que a gente fica maior. Só que é uma ilusão. A gente não cresce cortando a canela dos outros, só parece. É uma ilusão. Então, essa marca nossa da rebeldia, da autocompaixão, do criticismo, ela é muito importante, foi fundamental na formação da humanidade. Mas é mais importante ainda nesse momento que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a Terra agora está fazendo a sua transição planetária. E sabe quem vai sair agora da Terra para outros mundos? Sabe quem? Os rebeldes, os criticistas, os que gostam de apontar o erro só nos outros. Aqueles que pegam a árvore do conhecimento, que comem o fruto da árvore do conhecimento e usam mal. O que vocês acham? Vai muita gente embora? No Apocalipse de João, está que só 1/3 vai ficar. Eu não sei se a interpretação é literal, eu não tenho autoridade para falar que a interpretação, qual é a interpretação final. Mas eu não acho que é muito absurdo, não. Se ficar 1/3, tá bom. E se nós ficarmos, tá ótimo. E se nós ficarmos, tá ótimo. Mas para a gente ficar, eita, nós precisamos rever essa característica básica da nossa humanidade. A única vantagem que tem nessa luta contra a característica da humanidade é que esse problema é dos outros. Não, tem muita gente, olha, tem um pessoal que é muito crítico, tem um pessoal que só se queixa, e é sempre os outros. Só que quem fala isso dos outros está fazendo o quê? Criticando e se queixando. Quem são os viciados em queixa, os viciados em crítica, aqueles que estão o tempo todo brigando com a vida? Brigando com troca de marido e a vida não melhora, troca de chefe e a vida não melhora, troca de prefeito e a cidade não morre. Não, essa parte não. Por quê? Quem são essas pessoas? Quem é aquele do outro extremo que fala assim: eu vou fazer o melhor para minha cidade, o meu casamento melhora quando eu melhoro? Quem é aquele que, como Gandhi fala, faça em você a mudança que você propõe para o mundo? Você conhece muita gente assim? Esse é 1/3. Esse é 1/3 que não cai no criticismo, não cai no lodaçal de apontar o problema dos outros, que não briga com um problema que ele não pode resolver. Imagina essa situação. Você tem um monte de problema à tua volta e tem alguns que você não pode resolver. É a esses que você se dedica. Enquanto isso, aqueles que só você pode resolver, você não liga para eles. Dá murro em ponta de faca. No teu casamento, quantos % você pode mudar da atitude do teu cônjuge? Vai lá. Quantos? Pois é. Não, mas se tivesse alguém começando o casamento, ia falar 50%. Aqui, como tem muita gente experiente, já tende a 0. Gente, se tiver uma noiva que achar que é 50%, 60%, vamos dar uma força, né? Sim, pode deixar, é isso mesmo. Só que querendo mudar o outro, a gente fica sem combustível para mudar a única realidade que só você pode mudar. Só você pode mudar. Somos nós. E quando a gente muda, o mundo muda. Isso é a realidade mais clara que tem. O
lema da Fraternidade Sem Fronteiras é: quando você muda, o mundo muda. O lema da Brahma Kumaris, uma organização de meditação muito interessante, de tradição, muita ligação com o hinduísmo, também é: quando você muda, o mundo muda. E o Espiritismo e qualquer filosofia pode fazer essa grande mudança na sua vida, que é mudar a sua vida sem mudar nenhum fato. Como assim? Se não muda nada na minha vida, como é que minha vida pode mudar? Pela maneira que você olha a vida. Se nós olharmos a vida de outra maneira, tudo vai mudar, apesar de permanecer igual. Esse é o convite para já. Essa é a mudança imediata que só você pode fazer. Olhar os teus inimigos, olhar quem te incomoda, olhar as situações, as dores, as doenças, tudo que você acha ruim, e falar assim: o que Deus está querendo me dizer com isso? Ao invés de ser a sogra, de ser o partido que você não gosta, de ser o chefe que você não gosta, ao invés de ser a vida ser uma guerra, você vai entender que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e vai usar os fatos da vida para perguntar: o que eu tenho a aprender com isso? Como a gente já viu a questão da corrupção. O cidadão brasileiro que achar que a corrupção é dos outros, não vai mudar, porque o problema é dos outros. Como é que eu vou mudar? Só posso acusar, xingar e brigar. Já aquele que assume que a mudança ética do Brasil só vai mudar quando eu conseguir mudar a minha atitude, porque o pai bêbado que encontra um filho bêbado vai falar para ele: olha, o álcool não leva a nada. Como assim? Somos nós, gente. Somos nós. Sepulcros caiados, falava Jesus sobre os religiosos do seu tempo, por fora branquinhos, por dentro cheios de podridão. Não! A nossa mudança é agora. E o Espiritismo ajuda muito a gente a entender. A lei de atração, a física quântica ajuda muito. Estude! Nós temos à nossa volta campos energéticos que atraem as experiências, que vão harmonizar os nossos campos, harmonizar as nossas harmonias, as nossas doenças, e a gente atrai exatamente aquilo que a gente está precisando. E quando a gente rechaça as lições, quando a gente rechaça os remédios, o que acontece com o aluno que rechaça a lição? Repete. Os problemas estão se repetindo na tua vida? Aluno que rechaça lição. Os colegas de enfermaria têm alta e você fica na enfermaria? Puxa, doutor, todos os colegas da enfermaria já tiveram alta, só eu que não. Tá bom, seu Maurício, o senhor está tomando remédio? Não estou. Olha, seu Maurício, francamente, aceitar os problemas da vida, entender o que Deus está querendo dizer com aquilo, é assumir as lições, é tomar os remédios. E a grande promessa que existe desde a escola é que quem aprende a lição nunca mais vai precisar passar pela mesma. Quem quer sofrer as mesmas dores que já sofreu, ou que está sofrendo, continuar sofrendo, pode levantar a mão. Ainda bem que não tem ninguém louco aqui. Pelo menos não com essa loucura. Então, nós podemos nos libertar, e libertar do grande problema das nossas vidas, que somos nós mesmos. Quando a gente se dispuser a isso, não precisa fazer nenhuma mudança trágica, nenhuma mudança dramática. É apenas parar de brigar com os limites, com a lei, com as consequências dos problemas que nós mesmos geramos. E isso você aprende com a reencarnação, aprende com a lei de causa e efeito, aprende com a lei de atração, aprende com os campos da física quântica. Estude, tem um monte de cursos na casa. Nós precisamos aprender isso. Mas eu não quero.
Isso é fala de criança. Ah, você fez as coisas erradas e não quer aceitar a consequência? Não tem jeito, filhote. É bom para você reparar, reconciliar, perdoar, aprender e se transformar. Todos os sábios de todos os tempos falaram para a gente: conhece a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. E Jesus deixou para todos nós a grande lei. Nós que temos tanto problema com lei, Jesus deixou a grande lei, e ao falar da grande lei para todos nós, nos fez uma revelação fantástica. A grande lei, o grande mandamento para a humanidade é exatamente aquilo que a humanidade mais quer. No fundo de todos nós, o maior criminoso, o maior corrupto, o maior pedófilo, até os santos, todo ser humano, no fundo, quer amor. Todos nós queremos amor. Desde o recém-nascido, a coisa fundamental para o recém-nascido sobreviver é amor. Quando a gente estiver moribundo, próximo de morrer, o que a gente mais vai querer vai ser amor. Amor é a matéria-prima essencial da vida. E Jesus falou que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas. Tudo, todos os remédios, todo o sentido da evolução, todos os problemas da tua vida são chamamentos ao amor, à empatia, a se colocar no lugar do outro. E nos colocando no lugar do outro, nós saímos do nosso ego, saímos das nossas fronteiras para aprender um pouquinho mais, porque o homem tem muito a aprender com a mulher tem muito a aprender com o homem, as gerações têm muito a aprender umas com as outras, as nacionalidades. Nós temos alguma coisa para aprender com o japonês? O que vocês acham? O japonês tem coisa para aprender com a gente? Tem. Não dá tempo, mas tem, a gente pode conversar depois. Todo mundo tem muito para aprender com o outro, desde que a gente não cuspe o remédio, desde que a gente não bole a aula e queira depois passar de ano. Se nós estamos em sala de aula é porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta disso? Nós mesmos. Se Deus é por nós, só uma força pode reter a nossa evolução: nós mesmos. Mas essa mesma força, bem usada, é a única força que vai poder fazer a gente emancipar, aprender, se curar, passar de ano e permanecer na terra regenerada. Que assim seja, graças a Deus.